Irmãos, nós continuamos com o nosso tema do mês, que é evangelização, né? O mês não acabou ainda, então o tema continua sendo evangelização. Eu queria convidá-los hoje para que você abrisse a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do 11 ao 16. 11 a 16. Atos, capítulo 3, 11 a 16. A palavra de Deus diz assim: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que vocês estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, em que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Queria convidar os irmãos para mais um momento de oração. Santo e amado Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, desejosos, ó Pai, que estamos de sermos ministrados pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, nós necessitamos do Teu conselho, nós necessitamos da Tua orientação, nós necessitamos da direção que o Senhor, que o Teu Santo Espírito coloca para as nossas vidas. Ó Pai, nos ajude a compreender a palavra, Senhor, com a profundidade que o Senhor deseja, Senhor, para que nós sejamos desafiados, exortados, ó Pai, a fazer aquilo que é o Teu desejo, aquilo que está no Teu coração, para as nossas vidas e para a vida desta igreja, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua vontade, para fazer a Tua vontade. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema hoje é o seguinte: ousadia na evangelização. Ousadia na evangelização. Irmãos, no decorrer dos meus 68 anos, né, eu tenho acompanhado com bastante interesse e também com muita preocupação o desenvolvimento da sociedade brasileira. Nesse tempo todo que eu tenho vivido, eu já vi muita coisa acontecer, né? Vi muitas mudanças, né? Uma coisa que a gente observa é que devagarzinho, né, mais anteriormente, os princípios cristãos que estavam presentes na sociedade, eles foram sendo modificados, foram sendo mudados. Por posicionamentos muito mais liberais, né? E quando a gente olha hoje, né, olhando para a sociedade brasileira,
a gente observa uma aceleração dessas mudanças. Se antes as mudanças eram mais lentas, mais devagar, mais pausadas, hoje há uma pressa, uma correria nisso. Nem bem uma novidade aparece, logo vem outra e logo vem outra. Às vezes a gente nem consegue digerir direito, uma coisa já vem outra. A sociedade está caminhando assim. E ela vem empurrando, né, essa série de mudanças, essa série de modificações na vida da sociedade. Vai adotando essas coisas, a sociedade vai adotando isso para si a passos largos. E cada vez mais, né, aquilo que antes era um tabu, era uma coisa reservada, era uma coisa para poucas pessoas, era uma coisa muito sutil, muito escondida. Hoje não, hoje está na mídia, está por aí, está na sociedade, todo mundo comenta, todo mundo fala. E é interessante que hoje, se alguém se levantar a sua voz e contestar, ou falar alguma coisa contra essas coisas, a pessoa é muito contestada pela mídia, pelas pessoas, há uma reprovação geral, e a gente fica, às vezes, assim até preocupado, né? Muitas vezes a própria igreja se sente ameaçada, os crentes se sentem ameaçados hoje em dia, de dizer alguma coisa e ser mal interpretado, de repente ser acusado, de ser até responder um processo, ou até ser levado à prisão. E não é preciso a gente ter uma voz profética para dizer para você que isso só tende a piorar. Só tende a piorar. Isso que nós estamos vendo hoje vai continuar se acelerando. E nós vamos chegar tempos em que talvez você até proibido você falar de Jesus aí na rua, ou numa praça, ou num lugar público. Talvez isso vai ficar confinado às igrejas, aos locais onde a gente se reúne. E talvez nós teremos alguma perseguição sobre isso se a gente for tentar fazer isso na rua. Ainda nós temos liberdade para isso, mas a tendência é caminhar por aí. E eu imagino que quem é mais jovem ainda vai poder visualizar essas coisas. O que hoje é sutil, poderá ser mais para frente visível, poderá ser muito ameaçador para a vida dos crentes. Agora, irmãos, isso que eu estou falando não é para deixar você assustado, não, nem preocupado. Jesus já tinha nos advertido sobre isso. Quando a gente lê a palavra, né, isso está lá na Bíblia, Jesus disse lá em Mateus: vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Está lá em Mateus 24, versículo 9. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Se ainda não está acontecendo, vai acontecer. E Jesus disse mais. Ele disse assim, e por se multiplicar a maldade, isso tem acontecido, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 12 a 14. Eu queria aproveitar nessa noite e trazer um alerta para nós, né? Um alerta para a igreja, para mim e para você. Lá em Isaías, uma palavra tão antiga, escrita lá tanto tempo atrás, Isaías 55, versículo 6, diz o seguinte: buscai o Senhor,
enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por que eu digo que isto é um alerta? Porque hoje nós temos a possibilidade de falar de Jesus, sem nenhum impedimento. Você pode falar isso para quem você quiser. Você pode, de repente, no teu trabalho, ser um pouco deixado de lado por causa da tua conversa. Em alguns lugares, você não vai ser bem recebido se você falar de Jesus, mas na grande maioria das vezes, ainda é possível você falar de Jesus e a tua palavra ser bem recebida. E ainda há liberdade para a gente fazer isso. E como nós estamos refletindo neste mês sobre evangelização, e a evangelização é uma atitude linda que Jesus deixou para a sua igreja. É uma coisa maravilhosa que coube a nós fazermos, de levar o nome de Jesus para as outras pessoas. Deus quis que a gente fizesse assim, que a sua igreja fizesse isso. Então, parece que cada vez está mais urgente que a gente faça isso logo, que a gente não fique demorando, que a gente não fique marcando passo. Talvez daqui mais um tempo vai ser mais difícil você fazer isso. Então faça isso enquanto é tempo. Evangelize o teu parente, evangelize o teu vizinho, evangelize o teu amigo, o teu colega de trabalho. Evangelize, fala de Jesus para ele. Fala o que Jesus tem feito na tua vida para ele. Mostre a presença de Jesus na tua vida para ele. Nós precisamos, irmãos, sermos mais ousados na nossa mensagem de salvação. Nós precisamos falar mais. Nós precisamos vencer algumas barreiras que nós temos. Eu queria, então, entrar aqui no texto, irmãos. O texto que nós lemos é um texto que nos desafia a nós aprendermos com Pedro e com os discípulos, que mesmo diante de perseguições, mesmo diante de lutas, mesmo diante de dificuldades, de ameaças, eles estavam indo pregar o Evangelho. Eles não deixavam de proclamar o Evangelho, obedecendo o que Jesus tinha mandado. E eu queria destacar 3 atitudes de Pedro. A primeira delas é que Pedro prega com ousadia no templo. No templo. E esse é o texto que nós lemos no começo, capítulo 3, versículos 11 a 16. O texto diz o seguinte: Pedro e João, eles estavam indo ao templo, né? E eles estavam indo ao templo com uma finalidade. Eles estavam indo no templo para orar. Orar. Interessante, 2 discípulos de Jesus. Eles não eram irmãos, o Pedro não era irmão de João, mas eles estavam juntos ali. E eles estavam combinados juntos de irem orar no templo, estavam indo para o templo. Quando eles chegaram no templo, eles se defrontaram ali com um coxo de nascença na porta do templo pedindo esmolas. E aquele coxo estendeu a mão, pediu uma esmola para eles. O Pedro olhou para aquela pessoa necessitada da graça de Deus. Ele era assim de nascença. Diariamente ele ia ali pedir a esmola, era costume dele fazer isso. E quando ele viu Pedro, e Pedro parou próximo dele, ele ficou ali achando que ia receber alguma coisa. E Pedro falou para ele que não tinha nem ouro, nem prata para dar para ele. Mas o que ele tinha, ele ia dar. E ele falou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Irmãos, muitos viram o milagre. Era a porta do templo. Na porta do templo tinha muito movimento de pessoas, gente entrando, gente saindo. Então as pessoas
ficaram o quê? Admiradas, espantadas com aquilo que aconteceu. Todo mundo conhecia aquele coxo. Ele estava ali todo dia. Todo mundo que entrava no templo via aquele homem sentado ali. Muita gente já tinha dado uma moeda para ele. E agora eles estavam vendo aquele homem em pé, pulando, louvando a Deus, glorificando a Deus. E as pessoas ali começaram a se aglomerar, começaram a se juntar. Acontece um fato inusitado, é claro, as pessoas vão se juntando. Algumas perplexas, espantadas com o que aconteceu, queriam entender o que estava acontecendo. Outros estavam curiosos. E foi ajuntando gente. Pedro, quando viu aquele ajuntamento de gente, o texto não fala quantas pessoas, mas tinha um ajuntamento de gente, é bastante gente. O Pedro aproveitou a oportunidade e ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou a falar de Jesus para aquelas pessoas. E ele começou a apresentar primeiro quem era Jesus. Porque muita gente não conhecia, outros conheciam, sabiam que Jesus tinha sido morto. E pensavam que isso já era uma situação passada. Mas a mensagem de Pedro foi exatamente nessa direção. O Jesus que vocês acham que ele está morto, que ele morreu, ele não está morto. Deus o ressuscitou. E ele está lá no céu com Deus. E foi no nome dele que este homem foi curado. Foi no nome dele que este homem foi curado. E aí ele aproveita e faz o seu apelo, né? Ele diz o seguinte, lá no Atos 3:19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Ou seja, o que o Pedro está fazendo aqui? Ele está aproveitando uma oportunidade. Ele não está se exaltando, ele não está se gloriando, porque aconteceu um milagre através da vida dele. Ele está exaltando o nome de Jesus, ele está glorificando o nome de Jesus, e ele está aproveitando a oportunidade para dizer quem era Jesus. Quem era o Jesus que fez aquilo, que propiciou aquilo ali na porta do templo. Muito bem, eu queria então passar por uma segunda situação, irmãos. O Pedro prega com ousadia perante o Sinédrio. Nós não lemos esse texto está no capítulo 4. Se você depois puder ler em casa, eu recomendo você ler. Atos 4, de 1 a 21. Atos 4, de 1 a 21. Irmãos, o que era o Sinédrio? Sinédrio era a corte, né, o concílio da época, né, o supremo conselho ali entre os hebreus. Era uma junta de juízes hebreus, que em cada cidade tinha, composta de 20 ou 23 juízes, e eles se reuniam para julgar as principais coisas referentes à cidade. Em toda cidade tinha um sinédrio, mas havia um sinédrio maior, grande, composto de diversos líderes que se reuniam em Jerusalém. Provavelmente foi esse sinédrio que nós vamos falar aqui. Tá? Quando Pedro estava ali pregando na porta do templo, e aquele homem foi curado, eis que de repente chega ali os sacerdotes do templo, né, estavam ali no próximo ao templo. Chega também o capitão do templo, existia uma polícia do templo, existia um capitão do templo. E os saduceus, que era uma seita de religiosos da época. E eles fizeram, sabe o quê? Levaram Pedro e João presos. Levaram o Pedro e João para a cadeia. Muito bem. Os dois foram encarcerados, ficaram lá até no dia seguinte. No dia seguinte, eles mandaram buscar os dois. Lá foi o Pedro
e o João para diante do Sinédrio. Eles marcaram a reunião com todo mundo, todos os juízes, e ali estavam os juízes fazendo perguntas, querendo saber de Pedro e de João as coisas. E eles fazem uma pergunta para Pedro: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isto? Isso que vocês fizeram aqui, vocês fizeram com que poder? Em nome de quem? O Pedro, irmãos, sem medo, mas com muita ousadia, ele respondeu prontamente que sim, que tinha sido pelo nome de Jesus Cristo. Só que ele foi muito ousado, né? Ousado. Ele continuou falando lá no Sinédrio. Deram oportunidade para ele, ele continuou falando. E ele falou: o Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Logicamente, isso devia deixar aqueles juízes muito irritados. E o Pedro falou o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Olha o que ele está falando para o Sinédrio. Salvação somente através de Jesus. Ele está falando para judeus. Os judeus não aceitavam Jesus, não creram em Jesus, não receberam a sua mensagem, não entenderam que Jesus era o Messias. Diante da ousadia de Pedro, irmãos, diante das palavras de Pedro ali no Sinédrio, ele sabendo que Pedro não era uma pessoa culta. Vocês se lembram, Pedro era um pescador. Eles sabiam que Pedro era um pescador. Por certo, ficaram espantados de ver a facilidade com que Pedro conversava, dialogava, argumentava. E além da facilidade de Pedro falar, e falar de Jesus, e falar do amor de Deus, existia ali um outro problema. Existia um homem curado, que tinha sido coxo a vida inteira. Então, o Sinédrio não podia fazer nada. O que eles podiam fazer? Deve ter virado uma boa discussão ali entre eles. Fico pensando. E aí, o que eles fizeram? Mandaram tirar o Pedro e o João dali. Deixaram eles para o outro lado. E passaram a discutir o assunto ali. Não chegaram a nada, nenhuma conclusão. E a conclusão que chegaram é que eles não deviam deixar ele preso. Não tinha motivo para deixá-los presos. E aí eles chamaram eles de volta. Pedro e João de volta. E eles falaram assim: olha, nós vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Vocês acham que Pedro ficou quieto? Pedro não ficou quieto, né? Pedro respondeu: os senhores mesmo julguem se é justo, diante de Deus, ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e que nós ouvimos. Isso é uma palavra para nós aqui, irmãos, hoje. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e que nós temos ouvido a respeito de Jesus. É uma tarefa nossa, uma tarefa da igreja. Os discípulos foram soltos, com muitas ameaças, mas eles saíram dali, glorificando a Deus, porque o povo estava glorificando a Deus. O povo tinha visto um milagre acontecer, e eles estavam glorificando a Deus, porque tinha acontecido ali um milagre. Mas eu queria ainda te falar para você, meu irmão, minha irmã, uma terceira situação da vida de Pedro. Pedro e os discípulos não se intimidam, não se intimidam. Isso continua no capítulo 4, você pode ler depois em casa, do 23 ao 32.
Nós não vamos ler todo esse texto, que é muito longo, mas você pode ler em casa. A prisão, irmão, de Pedro e de João, as ameaças do sinédrio, tudo aquilo que eles receberam ali de intimidação, não paralisou o trabalho deles, não paralisou o trabalho da igreja, de proclamar o Evangelho. Tanto que você vai poder observar lá em Atos capítulo 4, versículo 4, informa que nessa ocasião aí em que Pedro e João foram presos, o número de convertidos já chegava a 5.000 homens, para as mulheres e as crianças. A igreja tinha crescido muito, muito. Continuava expandindo. E o Pedro e o João, eles se reuniram com os discípulos, foram procurar os discípulos, contaram tudo o que eles tinham passado, contaram que para eles foi uma satisfação poder sofrer pelo nome de Jesus. E eles estavam compartilhando isso com a igreja. E eles se reuniram em algum local, provavelmente numa casa, num local com mais espaço, glorificando a Deus e orando. E sabe o que eles estavam pedindo para Deus, irmãos? Eles estavam pedindo intrepidez e ousadia. Intrepidez e ousadia. Para que eles pudessem continuar proclamando o Evangelho. Com força, com disposição. E que Deus estivesse liberando sinais através da vida da igreja, através deles, para que mais pessoas pudessem ver e mais pessoas pudessem se converter, pudessem se chegar à igreja. Quando eles estavam orando ali, conversando com Deus sobre essas coisas, a palavra de Deus diz que o local em que eles estavam tremeu. Tremeu. Houve um tremor ali. E o texto fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia, eles anunciavam a palavra do Senhor. Eles saíram dali sem medo de nada, sem medo do sinédrio, sem medo da perseguição, sem medo de nada. E nós conhecemos bem a história. Quando se levantou uma grande perseguição contra a igreja, alguns anos depois, um tempo logo depois, eles tiveram que fugir, muitos deles, de Jerusalém. Mas a palavra diz que por onde eles iam pregando o Evangelho. E foi assim que começaram a surgir as outras igrejas, né? A igreja de Antioquia mesmo, você vai verificar que ela surgiu desse modo. Foi pessoas fugindo da perseguição que começaram um trabalho lá. E se tornou uma grande igreja, uma igreja missionária, uma igreja que foi o centro de distribuição do Evangelho por toda aquela região. Para concluir, irmãos, qual que é o resultado disso tudo? Qual é o resultado? A igreja crescia. Deus acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Havia muita comunhão entre os irmãos. Lá em Atos 4:32 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles eram muito unidos. Era uma igreja nova, recente, que estava crescendo enormemente. Ainda talvez não tinha aqueles problemas todos que uma igreja um pouco mais velha começa a ter. Vocês sabem que crente novo não dá problema, né? Quem dá problema são crentes velhos, né? Vocês sabem disso? É verdade isso, viu? Pergunta para o Itamar se ele não concorda comigo. Pois é, a igreja vai ficando mais velha, né? Nós vamos ficando mais tempo na igreja, a gente vai ficando cheio de costumes, cheio de coisinhas, nós vamos adotando o nosso lugar, nós vamos adotando o nosso jeitão, a gente já não quer que ninguém mais mexe com a gente, que ninguém nos incomode. Mas quando a gente é novo na fé, parece que nada incomoda, né? Tudo é uma bênção, tudo é uma alegria, né? Por isso que a palavra fala que a gente tem que voltar para o primeiro amor.
Voltar para o primeiro amor. É esse amor que Jesus quer ver no nosso coração. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Se você for pensar hoje na mensagem, e se eu fosse pedir para você tentar destacar uma palavra da mensagem hoje, que palavra que eu usei bastante aqui, né? Se você talvez pensar um pouquinho, você vai descobrir que foi ousadia. Ousadia. Ousadia era uma coisa presente no coração dos primeiros discípulos, da igreja no início. Eles tinham ousadia, eles não tinham medo. Eles iam e faziam, eles iam e proclamavam. Eles não tinham medo de serem perseguidos. Há pessoas que foram mortas, muitos foram mortos por causa do Evangelho. Irmãos, nós estamos sendo ensinados e exortados pela palavra nessa noite, para também nós agirmos com ousadia na nossa evangelização. Nós temos sido desafiados esse mês para sermos evangelizadores, uma igreja que evangeliza, uma igreja que fale do amor de Jesus, uma igreja que fale o que Jesus tem feito na tua vida. E eu sei que Jesus tem feito muitas coisas na tua vida. Ele tem feito na minha, tem feito na tua também. Às vezes nós somos devagar para reconhecer isso. Mas nós somos muito abençoados, irmãos. Nós somos muito abençoados. Olha para a tua vida. Olha para a tua família. Olha para o teu passado. O que você foi, o que você era. Onde Deus te trouxe hoje. Como está a tua vida hoje. Pensa nisso. O Senhor tem feito muitas coisas na nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso. O mesmo Espírito Santo, irmãos, presente na vida dos apóstolos e na vida da igreja lá em Atos, é o mesmo Espírito que está presente na tua vida, na minha vida hoje. É o mesmo Espírito. E é o mesmo Espírito que está presente na vida da igreja. Da igreja. E aí, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Então, o que nos falta? O que nos falta? O que está faltando para a gente cumprir a grande comissão? Aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Ide e pregar o Evangelho. O que está faltando? Falta-nos ousadia? Falta-nos disposição? Nós não temos as perseguições que eles tiveram. Aqui no Brasil não lembro ainda de muito pouca gente que talvez tenha sido presa por causa do Evangelho. Com certeza você não será preso por enquanto por causa do Evangelho. Você pode pregar. Você pode falar para as pessoas. Você pode evangelizar aqueles que estão à tua volta. Falta-nos ousadia, falta-nos disposição. O Santo Espírito, meu irmão, está contigo. Ele habita em você, ele habita na tua vida. O Espírito Santo que ele quer usar a tua boca. Ele quer usar a tua vida. Só que se nós não nos dispormos, ele não vai fazer. Mas se você for e tentar falar, ele vai usar a tua boca para falar. Se você for, ele vai usar a tua vida para se expressar, para mostrar. Faça teste a respeito disso. Começa a pôr isso em ação. Começa a orar a respeito. Fala para Jesus: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero falar de Ti para as outras pessoas. Me dê ousadia.
Me dê disposição, me dê vontade para eu fazer isso. E não se esqueça de Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Que o Senhor nos ajude a agirmos com ousadia, com perseverança, com disposição para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Há muita gente precisando de Jesus. Irmãos, eu fico impressionado com os recursos que às vezes nós temos à disposição, nós não usamos. Cadê o Douglas? O Douglas está aqui? Está lá, dando aula, né? Semana retrasada, o Douglas começou a publicar nas redes sociais, eu não sei em qual exatamente, você sabe, Tamar, qual rede que ele está publicando? Ele começou a publicar um comunicado com o WhatsApp da igreja, dando o telefone da igreja e falando assim, ó, se você precisa de uma oração, se você precisa de um conselho, liga para esse número, alguém vai te responder. Irmãos, nós já recebemos 14 contatos. Eu, pastor Itamar, temos respondido a pessoas desesperadas. Há pessoas que não, que estão querendo compartilhar alguma coisa. Eu atendi, por exemplo, uma jovem que ela só queria compartilhar as bênçãos que Deus estava derramando sobre a vida dela. Ela falou, eu não tenho com quem compartilhar, eu vou compartilhar contigo. Eu falei, pode compartilhar, para mim vai ser uma alegria ouvir, né? Ela é da Bola de Neve. E fiquei conhecendo mais uma irmã e sabendo o que Deus está fazendo na vida dela. Mas há outras pessoas procurando. Por quê? Porque o casamento está em dificuldade, porque tem dificuldade na família, porque brigou com os pais. As pessoas estão necessitadas. A gente vê as pessoas andando por aí, a gente pensa que está tudo bem. Não está. Não está. Às vezes a pessoa que está ao teu lado, ela está passando por um grande problema, uma grande luta, e você nem imagina. E você poderia estar ajudando-a, pelo menos orando por ela, dando um abraço nela, dando uma palavra de carinho. Oportunidades há, a gente precisa se dispor a fazer, tá bom? Que Deus nos abençoe, eu queria orar juntamente contigo nesse momento. Amém? Santo e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. E nós podemos aprender com os Teus servos do passado. Aqueles todos que o Senhor usou de uma maneira tão maravilhosa para levarem a Tua palavra, para abençoarem vidas, para proclamarem o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua salvação, a libertação que há em Cristo Jesus. Que essa palavra seja a nossa mensagem para as pessoas que estão à nossa volta, aonde nós estivermos indo. Afinal, o Senhor Jesus disse, indo, façam discípulos. Indo, falem de mim. Indo, proclamem o meu nome. Que a gente possa fazer isso, Pai. Nos ajude, nos abençoe. Toma conta das nossas vidas. E tira todos os nossos medos. Dê-nos ousadia, dê-nos intrepidez para nós fazermos aquilo que o Senhor está pedindo. Em nome de Jesus. Amém.